Então, hoje a nossa palestra é sobre a verdade e as religiões. Esse é um tema bastante imenso durante essa semana inteira, para transformar esse assunto em algo simples o máximo possível. Porque eu não tenho a intenção de dar uma palestra erudita, e sim de deixar alguns fundamentos. Mas quem tiver as suas perguntas de maior complexidade pode ficar à vontade ao final da palestra, no nosso espaço de perguntas e debate. Então, a verdade e as religiões. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse desenho que eu tirei, essa figura que eu tirei da internet, não por acaso, porque é representativa do nosso assunto e depois eu vou voltar a repeti-la. Então, teosofia, já que a gente está falando verdade dentro da teosofia, como a maioria de vocês já sabe, é um termo que vem do grego, da escola eclética, teosófica eclética de Alexandria, fundada por Amônio Sacas e o seu principal discípulo. E esse termo, então, significa sabedoria divina, alguns dizem sabedoria de Deus ou sabedoria dos deuses. E então esses filósofos de Alexandria, da escola de Alexandria, Amônio Sacas era egípcio, de Alexandria do século III depois de Cristo, eles são considerados neoplatônicos. O que significa isso? Significa platônicos com algumas modificações, um novo platonismo. Então, a teosofia que tem essa raiz, até hoje, ela é um pensamento neoplatônico. E isso é importante, fundamental para o tema de hoje, no que diz respeito à verdade. Mas, então, essa proposta de teosofia, que eu vou apresentar um pouco melhor daqui a pouco, qual era a intenção dessa escola, desse pensamento, surge com Amônio Sacas. Ela é apenas retomada por Amônio Sacas. E ela diz, então, a Blavatsky, que já existe um registro desse tipo de intenção, pensamento. Segundo ela, encontrou num livro de Diógenes Laércio, que no livro que eu tenho, que é o mais comum, não encontrei, gostaria de ter trazido aqui, mas eu acho bastante plausível essa colocação dela, de que era uma intenção anterior à época de Amônio Sacas, anterior à dinastia dos Ptolomeus. Então, segundo ela, havia um sacerdote egípcio chamado Pot-Amun, que teria já criado essa proposta, que depois Amônio Sacas retomou. Então, essa escola teosófica eclética também, Amônio Sacas e seus discípulos, vários além de Plotino, eles eram chamados de filaleteus, que significa amantes ou amigos da verdade, ou analogistas, segundo a Blavatsky, e também é de amplo conhecimento isso. E esse nome, esse termo analogista, seria porque eles tinham um método de interpretar os mitos, as lendas sagradas e os mistérios simbólicos, em analogia com os fenômenos que ocorrem dentro do ser humano, dentro da alma humana. E isso é bastante comum de se ver aqui na sociedade teosófica, hoje ainda, a gente tem essas interpretações dos mitos, de lendas, alegorias, conforme como se fossem realidades que ocorrem dentro do ser humano. Por exemplo, as guerras significam as lutas interiores no homem, do homem e, enfim, vários fenômenos seriam representados por essas lendas e alegorias. Mas o que eu quero enfatizar aqui, como o nosso tema é verdade, é essa questão deles serem neoplatônicos. Como eram neoplatônicos, absorveram muitos pressupostos da filosofia de Platão e que também se encontra em Aristóteles, para a gente poder compreender melhor, a gente vê Platão e Aristóteles. Então, de certa forma, nós, teósofos,
somos platônicos, né? E muitas pessoas nem sabem disso. Eu, durante muito tempo, também não sabia, né? Porque ninguém é obrigado a estudar filosofia. E hoje, sabendo disso, compartilho essa informação. Então, e dois pressupostos, então, fundamentais para o nosso assunto de hoje, que vem da filosofia de Platão e também de Aristóteles, é o realismo e a noção de verdade como correspondência. O que é o realismo? A pessoa realista entende o mundo como uma realidade independente da concepção humana. Por exemplo, o planeta Júpiter existe independente de você saber que ele existe, você concordar com o fato de ele existir, você ter uma percepção dele ou não, ou seja, a realidade existe, ela é anterior a nós. Ela pode ser conhecida, mas o próprio ato de conhecer não altera essa realidade. Claro que eu estou falando dos fenômenos que existem no mundo, né, que são. Não estou falando das realidades que nós construímos, né, como a produção humana, que dependem da nossa opinião, da nossa concepção. Mas as coisas que existem no mundo que são, elas são como são, independente de nós. Então, esse é um ponto fundamental, o realismo. Outro ponto fundamental, então, é a noção de verdade como correspondência. O que é a verdade? A verdade é um pensamento que pode ser dito, né, expressado também, que corresponde a essa realidade, que existe independente do homem. Então, Amônio Sacas, né, no século III depois de Cristo, fazia parte, né, vivia dentro dessa filosofia ou dessas filosofias que tinham esses conceitos. Então, já que estamos falando de Platão e Aristóteles, eu trouxe aqui dois trechos, duas citações da obra de Platão e de Aristóteles sobre verdade como correspondência, só para vocês terem uma certificação, que é uma noção simples, assim como eu acabei de explicar. Então, de Platão, do Crátilo, verdadeiro é falar o que existe assim como é, e falso é falar como não é. E então, Aristóteles, na metafísica, diz verdadeiro é dizer que o que é, e o que não é, não é. Falso é dizer que o que é, não é, e o que não é, é. Então, é uma ideia muito simples, que você pensa, se corresponde à realidade, é verdadeiro, se não corresponde, é falso. E é uma noção simples que vale para todos os tipos de coisas e afirmações, desde as coisas mais simples e efêmeras, pequenas e efêmeras, desde as coisas maiores e eternas. Por exemplo, se eu disser, existe um relógio aqui em cima da mesa, é verdadeiro. Né? E se eu disser, existe um sistema de planetas que é assim, é bem maior. Se corresponde à realidade, é verdadeiro. Se não corresponde, é falso. E agora vocês veem, existe assim, uma duração desses eventos totalmente diferente. Né? Se eu falar de um relógio que está aqui, daqui a pouco eu tiro o relógio. Se eu digo, existe um relógio em cima da mesa, não é mais verdadeiro. Né? Por quê? Porque eu tirei o relógio daqui. Agora, existem coisas que não mudam, então tudo aquilo que eu falar sobre elas vai durar mais tempo, então é uma verdade que dura mais tempo. E isso era fundamental na filosofia daquela época, existia uma preocupação sobre isso. Então Aristóteles explica muito bem, eu acho que é no livro 5 das categorias, ele fala sobre isso. Se alguém diz, Sócrates está sentado, é uma proposição que não muda. Se eu imprimir Sócrates está sentado, salvar esse arquivo pode durar 100, 200 anos, 1000 anos, essa frase não muda. O que muda é a realidade, as coisas se alteram. Então, se eu olho para o lado, Sócrates se levantou, essa frase já não é mais verdadeira. Então, se eu falar sobre um mosquito, o mosquito está aqui.
Em 5 segundos o mosquito levanta, isso que eu disse sobre o mosquito já não é mais verdadeiro. Então, qual é a duração dessa verdade? Eu posso chamar isso de verdade, dura tão pouco. E aí isso estava em questão na filosofia daquela época, né, principalmente levantada na filosofia de Heráclito, que dizia que todas as coisas estão em fluxo o tempo inteiro. Tudo está sempre mudando. Então, um rio, tem até uma frase célebre, você não pode se banhar 2 vezes no mesmo rio, porque daqui a pouco já não é mais a mesma água que está aí, não é o mesmo rio. Então, como é que você pode dizer que existe conhecimento sobre essas coisas que estão sempre mudando, né? Muito complicado falar em conhecimento. Que verdade é essa? Uma verdade que dura 5 minutos? Então, essas questões, né, eram debatidas e uma solução foi apresentada, então, por Platão, quando ele criou a teoria das ideias ou teoria das formas, que depois foi chamado essas formas foram chamadas de universais. Na Idade Média virou um assunto amplo, né? A questão dos universais. Então, as formas que Platão disse que existiam, não, as coisas, os objetos sensíveis realmente estão sempre mudando. Né? Uma árvore, daqui a pouco, não é mais a mesma árvore, mas aquela ideia de árvore, ela é eterna, está sempre lá. Então, na filosofia de Platão, essas são as formas ou os arquétipos das coisas que ficavam num mundo suprassensível, o mundo das ideias. Hoje a gente poderia fazer uma correspondência na teosofia com o mundo mental. Então, a partir das ideias existirem, né, pode haver conhecimento, porque as coisas não mudam na sua essência, naquilo que elas são, nas suas ideias. Aristóteles ainda tinha uma explicação sobre o mundo que eu acho muito interessante para explicar isso, é uma divisão do mundo em corruptível e incorruptível. O mundo corruptível é um mundo, que ele dizia, supralunar, da Lua para baixo, que é composto dos 4 elementos da matéria, as coisas que estragam, né, as coisas que mudam, né, feitas de terra, água, ar, fogo. Você deixa uma comida ali, daqui a pouco ela estraga. Ela é formada dos 4 elementos. Então, da Lua para baixo era tudo assim, corruptível e gerado. O mundo supralunar, que é da Lua para cima, que eles viam, os planetas, os astros estavam sempre lá, não estragavam, né? Eram eternos, estavam sempre lá. Então, os astros eram incorruptíveis, eles achavam, inclusive, que os astros eram formados de um 5º elemento, que era o éter. Portanto, não apodrecia. Claro que depois, né, a gente viu que não é bem assim. Mas, então, existia um mundo supralunar, eterno, incorruptível. Então, o conhecimento verdadeiro, aquele conhecimento para valer, que você pode chamar de verdade com V maiúsculo, era sobre essas coisas eternas, que não estragavam, como o mundo supralunar e os universais, as verdades matemáticas também, que não estragam. Então, essa ideia vai aparecer na noção de verdade que Plotino adota. E a teosofia, portanto, atualmente a sociedade teosófica também, mesmo nem todos tendo esse conhecimento. Só um pequeno trecho de um texto de Aristóteles para mostrar que ele era exatamente esse o pensamento dele, que ele fala sobre as coisas eternas. Eu vou ler, são só 6 linhas. Ele diz: todos nós supomos que aquilo que conhecemos cientificamente não é capaz de ser de outra forma. Não sabemos quando estão fora do nosso campo de observação se efetivamente existem ou não. Ou seja, se o mosquito está aqui, eu olho para o outro lado, daqui a pouco eu não sei mais se ele está aqui. Objeto de conhecimento científico, portanto, existe necessariamente, por consequência, ele é eterno, pois todas as coisas cuja existência é necessária no sentido absoluto do termo são eternas. Então, ou seja, verdade mesmo e ciência é daquilo que é eterno. Agora, eu vou passar a mostrar por que isso é importante aqui para entender
a noção de verdade na teosofia. Então, voltando para o texto de HPB, de Adriana Blavatsky, o que é teosofia, que foi recentemente publicado em português na revista Teosofia, eu selecionei 2 parágrafos e eu gostaria que vocês prestassem atenção nessas questões que eu falei sobre a eternidade e outras que eu coloquei em vermelho, que fazem parte do nosso tema, que eu vou passar a explicar mais adiante. Então, Blavatsky fala: a meta e o propósito de Ammônio era reconciliar todas as seitas, todos os povos e todas as nações sob uma fé comum. Então, essa ideia de conciliação já está dentro dos objetivos da Sociedade Teosófica, que nós temos ainda hoje, e daqui a pouco vou expor um pouco melhor. É um núcleo de fraternidade universal entre as várias crenças, sem discriminações de nenhum tipo, com a proposta de estudo comparativo, né, de buscar a verdade nas diferentes religiões. Então, essa meta dele, então, tinha a intenção de unificar, né, a crença de um poder supremo e eterno. Olha só, eu destaco aqui, eterno, porque é verdade, é eterno. Desconhecido e sem nome. Por que desconhecido e sem nome? É o inefável, o insondável, porque qualquer nome que você der àquela realidade, que é aquele mundo que existe, aquele universo, qualquer nome que você der não vai representar todo aquele conjunto daquela realidade que se expressa, né, no pensamento, que corresponde como a verdade. Então, além disso, que governa o universo através de leis imutáveis e eternas, de novo, imutável. Seu objetivo era comprovar a existência de um sistema primitivo de teosofia que no início era essencialmente semelhante em todos os países. Ele queria induzir todos os homens a deixar de lado suas discussões e brigas e uni-los em pensamento e propósito como filhos de uma mãe comum. E agora mais uns termos em vermelho que eu vou tratar depois. Purificar as religiões antigas, gradualmente corrompidas e obscurecidas, libertando-as de toda a escória de elementos humanos, unindo-as e expondo-as com base em elementos puramente filosóficos. Então, destacando novamente, eterno, porque a verdade só pode ser, conhecimento mesmo só pode ser do que é eterno, sem nome, porque qualquer nome que você crie, né, os nomes são criações humanas, por convenção sobre a realidade visível, não vai representar aquilo, né, e sem nome ajuda também a não dar as brigas, porque ele queria conciliar aquelas religiões, porque sendo a realidade una e a mesma, uma pessoa chama aquele fundamento de Deus, outra pessoa chama de Alá. Qual é a diferença? A diferença está apenas no nome. Mas os nomes indicam uma realidade, o algo, que é aquele que conhece aquele algo. Então, se tiver a expansão mental, a pureza mental, o desenvolvimento mental para aprender aquele algo, esse conhece a verdade. Mas é uma realidade que existe, voltando ao realismo, independente das nossas concepções. Então, não importa o nome, e você tirando os nomes, facilita, então, o entendimento, né, e a cooperação, porque as fronteiras se estabelecem a partir dos nomes e das linguagens. Mais um trecho de Ammônio Sax, de Blavatsky sobre a teosofia de Ammônio Sax. Os sistemas budista, vedantino, imagiano ou zoroastrista eram ensinados na escola teosófica eclética junto com todas as outras filosofias da Grécia. Por isso também havia uma característica predominantemente budista e indiana
entre os antigos teosofistas e em Alexandria. Por que eu marquei aqui? Porque isso está presente até hoje e tem uma raiz histórica, né? Principalmente porque Plotino foi buscar, né, na filosofia desses lugares, né, o seu conhecimento. Então, existe essa marca da filosofia budista e indiana da teosofia até hoje, mas a proposta é universal. É buscar essa verdade, essa realidade, por meio, então, do legado de todas as religiões. Prosseguindo, com uma devida reverência pelos seus pais e pelas pessoas de mais idade, com um afeto fraternal por toda a raça humana e com um sentimento de compaixão até mesmo pelos animais mudos, ou seja, fraternidade universal, como está presente no nosso primeiro objetivo hoje. Amônio buscava estabelecer um sistema de disciplina moral que ensinava às pessoas o dever de viver de acordo com as leis dos seus países respectivos e de elevar suas mentes pela pesquisa e pela contemplação da única verdade absoluta. Aqui eu cheguei no ponto. Então, tudo aquilo que eu falei antes sobre Platão, Aristóteles, sobre a verdade, sobre as coisas eternas, era para explicar que verdade absoluta é essa. Né? A verdade absoluta é uma opinião de alguém, é uma propriedade de alguma instituição, é uma propriedade da sociedade teosófica, está em um livro que eu digo assim, este livro tem a verdade absoluta. Então, o que significa isso? Que isso pode ser muito mal interpretado, né? Se a gente não tiver conhecimento. Então, frisem esse termo e daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais disso. Ao mesmo tempo, o seu principal objetivo, segundo ele pensava, pelo qual ele chegaria a todos os outros, tá? Isso também está em vermelho, era extrair dos ensinamentos das várias religiões, assim como se faz um instrumento musical de muitas cordas, uma melodia completa e harmoniosa, capaz de provocar uma resposta em todo o coração que ama a verdade. Então, aqui já estamos no segundo objetivo da sociedade teosófica, né? Um estudo comparativo de religião, filosofia e ciência. Então, eis aqui o nosso lema, né, teosófico: não há religião superior à verdade. Então, religião aqui é uma palavra que foi escolhida para traduzir em sânscrito dharma, que significa religião, dever ou doutrina, ou seja, religião em sentido amplo. Então, lembrando que nós temos raízes no platonismo, somos realistas e adotamos a verdade como correspondência. O que é verdade absoluta? Que ela coloca que Plotino falava. Né? Como a gente já deixou claro que verdade mesmo é a respeito das coisas eternas, a verdade absoluta seria, então, mais precisamente falada como verdade sobre as coisas absolutas, e não uma verdade que alguém diz, né, que alguém tem propriedade. Então, Plotino tinha, né, essa intenção de transmitir esse conhecimento que ele tinha sobre a realidade una, que, segundo eu li, ele só teve essa experiência 2 ou 3 vezes, que ele teve uma expansão de consciência, vocês já devem ter ouvido falar, expansão de consciência, consciência cósmica, que é um fenômeno acessível a todo ser humano, que desenvolve as suas faculdades e pode ter, então, essa percepção. E, normalmente, essas pessoas que têm, né, esse tipo de experiência, né, que a sua mente consegue abranger toda aquela realidade una que é o universo, né, desde seu fundamento eterno, que Plotino chamava de uno, né, na filosofia antes dele se chamava de substância una, eterna. Hoje a gente diz a energia una que subjaz todas as coisas. Todo o universo é formado de energia, ou luz.
essa luz, essa substância ou essa energia é uma só e ela é eterna, ela não muda. Então, aquele que tem a expansão da consciência para perceber o universo com toda a sua realidade, ele vai perceber desde esse substrato uno, passando pelas leis que são eternas, que duram, até os fenômenos transitórios manifestados. Então, essas grandes pessoas, né, que tiveram esse tipo de conhecimento, deixaram, eles quiseram compartilhar, né, e muitos desses compartilhamentos viraram religiões institucionalizadas. Muitos não, como Plotino, tinha uma escola, né, filosófica de base mística, mas não virou uma religião. Então, foram mensagens, experiências transmitidas em mensagens que viraram religiões. Então, dentro daquilo que eu estava falando no início, prestem atenção nessa figura, né, que ela tem a ver com a ideia de verdade, só para dar um exemplo, então, dessa intenção da escola de Alexandria, que hoje, então, se repete de pesquisar o que existe, né, comparativamente, que existe de comum nessas religiões. Eu só trouxe como exemplo de que existem nas religiões, normalmente, um fundamento comum, como um princípio uno, Depois dele existe uma trindade, normalmente a trindade criadora ou construtora, diversas religiões, e depois, então, existe uma hierarquia setenária, né, de construtores ou de planos do universo manifestado, e isso tudo pode ser representado pela luz, que é a analogia mais interessante, que a luz é una, a base da luz é o branco, é uma cor só, uma vibração só, depois ela se expressa em 3, né, que compõem uma trindade, e depois, então, se expressa em 7. Então, isso é um exemplo de uma ideia, de um fundamento comum que se extrai nas diversas religiões. E esse trabalho, então, que Ammônio Saccas tinha de buscar a verdade também de uma forma comparativa, porque quem não tem acesso a essa experiência direta vai ter que se contentar e feliz, agradecendo que alguém conta isso, né? Para a gente poder ter um conhecimento de segunda mão, mas ouvir falar sobre isso. E é útil, é o conhecimento que nós temos. Então, a gente procura pesquisar em todos esses legados, ver o que existe de comum. Mas por que eu estou falando aqui, insistindo em que existe de comum? Lembra que eu falei que o nosso pressuposto é o realismo. Então, se você não tem acesso a um fato, por exemplo, um juiz que vai julgar um caso, ele não esteve no momento, naquela situação, no local do fato. Ele não testemunhou diretamente aquele fato. Então, ele vai ter que se contentar com o quê? Ele vai ter que se contentar com testemunhas, né? Como é que ele avalia a verdade daqueles relatos, né? Se ele não estava lá? Ele faz isso por indução, ele ouve várias testemunhas. Se 10 testemunhas dizem as mesmas coisas em determinados pontos, ele vai dar aqueles pontos como pontos representativos da verdade daquele fato. É uma verdade encontrada indiretamente. E esse é o trabalho de estudo comparativo de religiões, de analogia entre esses diversos sistemas de conhecimento, onde nós vamos buscar, então, aquilo que existe de comum, né? Então, não é só um trabalho ecumênico, político, de aproximar as pessoas, de conciliar, mas também de buscar uma verdade que corresponde a uma realidade, que nós não temos acesso, num primeiro momento, de forma direta, mas nós colhemos num trabalho de investigação indiretamente, né, as partes do quebra-cabeças, né, que correspondem, então, àquela conjunto de fatos, né, aquela verdade. E aí nós enfrentamos o problema da linguagem, e é por isso que esse estudo comparativo de religiões é um trabalho também
de filólogo, né? Você tem que decifrar o que aquela linguagem, que na maioria das vezes é simbólica, significa de uma realidade. E o problema da linguagem já é uma dificuldade num âmbito comum, né, da experiência. Porque as palavras, como eu já falei, nós inventamos as palavras em função daquilo que nós vimos. Muitas pessoas veem copo, né? Alguém disse copo, um dia alguém inventou a palavra copo, e aí passou a indicar copo. Então surgiu a palavra copo. Agora, se a realidade que você está querendo explicar não é vista, né, pelos seus compatriotas, né, pelos seus semelhantes, como é que você vai explicar uma realidade inefável numa linguagem que se refere a coisas sensíveis? Então, essa é a primeira grande dificuldade de todo aquele, como eu já falei, que desenvolveu as suas potencialidades e pôde ter essa visão da realidade una em todas as suas dimensões. Como é que ele vai explicar isso? Então, essa grande dificuldade de fazer o estudo comparativo, em primeiro lugar, ele não tem como explicar. Então, eles tentam, de alguma maneira, explicar como podem, e aí recorrem a artifícios poéticos, né, alegorias, enfim, toda forma de recursos. Agora nós aqui, na língua ordinária, né, das coisas ordinárias, já temos dificuldade com a nossa linguagem, e eu até achei um exemplo interessante, a gente sofre para não confundir capitão de fragata com cafetão de gravata, que são coisas bem diferentes, né? Agora, imagina transitar entre linguagens de diversas religiões, né? De culturas diversas, né? Desses mundos diversos que aconteceram no decorrer de milênios, em tentar extrair dali um conhecimento que corresponda a uma verdade una, né, uma realidade, já que nós somos realistas e seguimos o princípio da verdade como correspondência. É um grande desafio e sempre vai ser um trabalho que sofre limitações, mas é melhor do que nada e é o conhecimento que nós temos acesso. E Plotino, então, achava, e Ammônio Saccas achavam, então, que esse trabalho de analogia entre esses diversos sistemas, então, poderia nos ajudar a compreender, né, a realidade do modo melhor possível e também a compreender como nós podemos nos desenvolver para atingir essa experiência da percepção direta da realidade. E aí, então, como nós veremos depois, tem mais a ver com o terceiro objetivo da sociedade teosófica. Mas, então, lembram que eu destaquei naquele texto de Blavatsky que Ammônio Saccas, então, queria purificar aquelas corrupções que houveram nas religiões, né? E aí a gente está pisando num terreno delicado, principalmente numa era em que nós estamos, que ressuscitou assim, de uma maneira bastante forte um relativismo que está no politicamente correto, onde todo mundo tem razão, né? Toda a opinião verdadeira. E aqui, a gente trazendo fundamentos de Platão, de Aristóteles, vê que não é esse. Né? Então, assim, como é que é essa questão da correção das religiões? Né? Por isso que nós voltamos de novo para essa experiência, verdade como a correspondência, né, daquilo que é percebido e a realidade. Então, Cristo, Buda, Plotino, enfim, tiveram essa experiência da realidade, deixaram as suas descrições e fundaram fundaram religiões, né, serviram como fundamentos de religião. Só que o problema, né, da degeneração e da corrupção não acontece nesses que perceberam a realidade, mesmo com dificuldades de linguagem. O problema são aqueles que vêm depois, nas instituições religiosas, ou seja, os acréscimos. Uma religião é fundada, então ela tem 2, 3 mil anos de história, e depois daquilo tem os comentários, as instituições, as edições, os acréscimos, e aí eu vou usar como um exemplo
da natureza humana, né, que produz isso. Vocês já foram visitar algum monumento histórico de 2, 3 mil anos, aquela coisa maravilhosa, linda, e alguém lá, muitos, não satisfeitos em contemplar aquela maravilha, o esculpiram na pedra milenar. Eu estive aqui, Joãozinho, em 1990. Né? A gente tem esses exemplos. Vocês acham que nas religiões isso não é diferente? Né? Aquelas pessoas daquelas instituições, não satisfeitas com aquele legado daquela pessoa que teve uma experiência genuína da realidade, né? Não satisfeitas e não humildes o suficiente só para ficar tentando decifrar então aquilo significa, queriam dar o seu acréscimo. Eu estive aqui em 1900 e tanto, Joãozinho tal, e aí teve os acréscimos. E é por isso que Plotino, né, Ammônio Sacas já tinham essa intenção de purificar os acréscimos. Isso não é uma crítica às religiões A, B, C ou D. Isso é uma crítica à natureza humana. Né? E quando tem ambição e egoísmo, então essa tendência de adulterar aquele ensinamento inicial, ela é mais presente. Quando você coloca instituição, dinheiro e cargo, aquilo é muito potencializado. Então, eu falo isso porque apesar desse aspecto ecumênico do primeiro objetivo da Sociedade Teosófica, né, essa necessidade de agir, de tratar os outros sem nenhum preconceito, sem nenhuma discriminação, sem nenhuma intolerância, né, a gente tem que, como buscadores da realidade, verdade como correspondência, a gente precisa, então, filtrar aqueles acréscimos que não pertencem àquele conhecimento que corresponde à realidade. Então, a Sociedade Teosófica não é um lugar onde todos vão ter razão, como é no politicamente correto hoje em dia. E aí eu lembrei até que de um exemplo, né, de uma pessoa que um dia chegou na Sociedade Teosófica e falou assim: nossa, mas que lugar maravilhoso isso aqui, eu estou deslumbrado, é uma maravilha, porque eu já passei por muitos lugares horríveis e tive experiências péssimas. Isso aqui realmente é fantástico, é um paraíso. E eu senti um calafrio naquele momento, pensando quanto tempo iria demorar para a pessoa chegar à opinião contrária, que aqui é um lugar péssimo, né, horrível, e foi uma questão de semanas. Por quê? Porque quando chegou em pontos, né, em que aquele conteúdo teosófico não se adequava mais àquelas opiniões que ele tinha, então a Sociedade Teosófica foi um lugar horrível. Por quê? Porque a pessoa queria uma confirmação das suas opiniões. Né? E o lugar maravilhoso, então, que ela não tinha encontrado até então, seria um lugar que confirmasse que tudo aquilo que ela já pensava era verdadeiro. Então, para nós, o verdadeiro budismo, cristianismo, islamismo, enfim, né, as verdadeiras religiões são aqueles conhecimentos que foram transmitidos por aquele que teve essa experiência de conhecimento direto da verdade antes que passasse por deturpações. E então, por isso que aqui na Sociedade Teosófica nós temos vários grupos de estudo de cristianismo primitivo, budismo primitivo, tudo aqui é original e primitivo. Por quê? Para buscar o máximo possível daquela experiência da contemplação da realidade que não sofreu adulterações. Porque todos esses relatos, como eu já falei no caso do juiz e das testemunhas, por mais que você tenha dificuldades em lidar com as linguagens, né, quando você consegue entender o que a pessoa está querendo dizer, se ela realmente teve experiência da realidade, vai ser consonante e vai encaixar tranquilamente com outra pessoa que teve a mesma experiência da realidade. E é por isso que esses conhecimentos originais de Cristo,
Buda, Jesus Cristo, né? Krishna, todos eles são consistentes, porque eles representam a verdade. Então, uma das necessidades de se consolidar esse estudo comparativo, né, uma das necessidades é ter um mínimo grau de desapego da opinião. Não se contentar com a opinião, mas ter um desejo de busca pela verdade, o amor pela verdade, ser um filaleteu. E aqui eu trouxe, então, 3 exemplos de filaleteus, cientistas, né, 3 grandes cientistas que certamente não tinham interesse em ter as suas opiniões simplesmente. Eles queriam saber o que correspondia, o conhecimento que correspondia à verdade. Isso é mais do que ter direito a ter a sua opinião, apesar de, num estado civilizado, né, cada um tem direito à sua opinião, e pronto. Mas qual é o valor de verdade disso, né? Então, eu até lembro, quando eu era adolescente, eu gostava eu era muito feliz, comemorava, puxa, eu saí sábado à noite e pude voltar para casa depois da meia-noite. Hoje, depois dos 40, eu acho isso infantil, não vou falar isso para ninguém. Né? A mesma coisa, um cientista desses, um amante da verdade, ele não quer dizer, puxa, eu tenho direito a ter a minha opinião. Ele não quer só isso, ele quer mais. Então, aqui nós temos o caso de Marie Curie, que foi a cientista polonesa que morreu de câncer de tanto mexer com radiação, trouxe grande contribuição ao conhecimento da humanidade, né? Albert Einstein, todos conhecem. Isaac Newton, eu lembro de ter lido uma biografia dele, ele enfiava uma colher no próprio olho para estudar óptica, porque ele queria saber como funcionava a visão. Então, são exemplos de amantes da verdade, porque se sacrificaram, não estavam satisfeitos só em ter a sua opinião, eles queriam saber o que corresponde à realidade. É uma vida de sacrifício, de abnegação, de transcendência. Então, aqui, como a gente está falando de verdade, não de relativismo, repetindo que nós temos um referencial platônico, só para destacar que Platão detestava o relativismo e ele criticava os sofistas, especialmente o sofista Protágoras, o filósofo Protágoras, que é o grande defensor do relativismo, e dizia o homem é a medida de todas as coisas. Então, para Protágoras, a verdade era uma questão de opinião. O que você acha é verdade para você e pronto. Né? Hoje em dia, como eu falei, o relativismo voltou à moda e a gente, né, tem isso de novo na sociedade. Mas Platão, então, combatia isso, e vocês vão ver vários exemplos nos diálogos, e ele criticava os sofistas com muitos argumentos, e então, que era bastante repetido, ele dizia sobre os sofistas, se a verdade é uma questão de opinião de cada um, por que vocês, que cobram tanto, que eles ganhavam muito dinheiro dando aulas, né? Por que vocês, que cobram tanto dinheiro pelas aulas, dão a aula? Porque se a verdade é questão de opinião, a opinião que o aluno já tem é a verdade. Então, para que tem professor? Porque vocês dão aula e porque vocês ainda ganham tanto dinheiro dando aula. Esse era o principal argumento de Platão. E, recentemente, eu também ouvi uma crítica de um jovem de 17 anos, que certamente não leu Platão, mas é um rapaz inteligente e lúcido, que falou assim, puxa, eu faço aula na universidade e a minha professora disse que tudo está certo e tudo é bonito, mas por que ela dá aula, então? Por que eu tenho que assistir aula? Né? Por que tem professor se está tudo certo? Né? Estudante de música, ainda toca violino, imagina se qualquer coisa que a pessoa toca no violino está certo e é bonito, né? Não precisa de professor, é só qualquer um pegar aquilo e... Né? Então, essa é a grande contradição do relativismo. Né? Isso, o relativismo é tão antigo quanto Matusalém, e agora nós temos ele de volta aqui à moda. Então, Aristóteles dava algum valor para a opinião, Platão não dava valor nenhum, mas Aristóteles também criticava muito
O relativismo tem uns exemplos muito interessantes no livro Gama da Metafísica, que vocês podem ler depois, mas tem um que eu acho muito engraçado. Ele diz assim: essas pessoas que defendem essas doutrinas dizem que tudo tanto faz, tudo é certo e está bom, mas todas elas, quando chegam na frente do precipício, param. Nenhuma delas continua andando para cair no precipício. Ué, então, se tudo tanto faz, que diferença continuar andando ou parar na frente do precipício? Então, esses mesmos que professam o relativismo, eles se contradizem. Então, só para explicar que esse fundamento, né, de fraternidade universal, sem distinção de crença, não significa um relativismo. E então, como se faz a pesquisa teosófica, né, para dar um exemplo mais claro ainda, figuras geométricas tridimensionais. Agora, imagina, a gente tem uma experiência de uma realidade que tem mais dimensões que a nossa e trazer isso para um universo tridimensional, que é o nosso, para a nossa linguagem. Tem que ter um desdobramento daquelas coisas. E aí, só para a gente refletir, eu trouxe um outro tipo de exemplo de figuras geométricas tridimensionais, como nós podemos abrir essas figuras num plano bidimensional. Por exemplo, um cubo. Né? Um cubo tem 6 faces, são 6 quadradinhos. Esse cubo, quando ele é desdobrado num plano, ele pode se apresentar dessas 11 diferentes maneiras. Não fui eu que criei isso, trouxe de um site de matemática, então vocês podem se sentir seguros. Mas essas 11 maneiras aqui, elas são o mesmo desdobramento, né, em diferentes formas, da mesma realidade que é o cubo. Então, a gente traduz isso, né, usa isso para pensar como esses seres que tiveram a experiência da realidade trouxeram, né, cada um com a sua linguagem, cada um com a sua forma de explicar diversas representações da mesma realidade. Então, essas 11 aqui todas são verdadeiras. Agora, se eu colocar um quadradinho a mais, já não é mais verdadeiro. Ou se eu colocar um triângulo ou um círculo a mais em uma dessas figuras, já não é mais verdadeiro. Então, isso mostra como é esse trabalho de garimpar entre as diversas religiões para tentar vislumbrar uma realidade una no meio de todas dessas descrições, onde nem todo mundo ali vai ter razão, infelizmente. Existe uma diversidade de formas de representar, mas não é qualquer coisa que vai encaixar. Então, voltando aqui aos objetivos da Sociedade Teosófica, né, que já falamos aqui, então, sintetizando, como foi fundada em Nova York, em 1875, e trouxe aquela proposta de Ammônio Saccas. Primeiro, formar um núcleo da fraternidade universal, da humanidade sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. Em primeiro lugar, o respeito. A pessoa que ainda está atirando pedra na igreja dos outros, não sabe dialogar, não sabe se comportar, ela não tem a menor qualificação para fazer esse estudo comparativo, né, de religião, filosofia e ciência, que, aliás, a pessoa precisa ter um tremendo de um desapego, porque se eu tenho uma identificação que aquela religião que eu tenho é minha, e tudo que está ali dentro, então, é a verdade, independente se for Jesus Cristo que falou, ou o Papa Pio, não sei o quê, o padre, querer nivelar todas essas, né, pessoas, então fica complicado, para não dizer fica impossível esse trabalho. E, por fim, então, esse terceiro objetivo de investigar as leis não explicadas da natureza e os poderes latentes no homem tem a ver com a intenção de Plotino, então, de levar as pessoas a terem essa experiência direta, né? Pelo desenvolvimento dos poderes latentes, eu chegar um dia a ter uma estatura, né, espiritual, a ponto de contemplar essa verdade eu mesma e sem depender das descrições dos outros. Então, segundo aqui o filósofo Giovanni Reale, que eu estou citando o último trecho aqui do livro História da Filosofia, a escola de Plotino queria ensinar aos homens o modo de libertarem-se da vida aqui de baixo,
para irem reunir-se ao divino e poder contemplá-lo até o ponto culminante de uma transcendente união estática. E Plotino queria isso, ele acreditava que era útil pesquisar as religiões para quem não tinha acesso a essa experiência direta, então tentar tirar uma versão dali, mas o objetivo final seria essa união estática, e ali a ideia principal, aqui como a Blavatsky diz, a ideia central da teosofia eclética era a ideia de uma essência suprema, ou seja, o que existia de mais eterno naquela contemplação? É a substância, que era a coisa que não se altera. A substância, o Vida Una, o Parabrahma, enfim, tem N nomes. Enfim, como é que isso acontece, essa possibilidade de contemplação? Tá? Esse é um outro ponto que eu vou fazer um destaque rápido. Como é que se conhece diretamente, como é que se tem esse êxtase, essa contemplação, êxtase, sair de si e contemplar? Tá? Isso vem da filosofia oriental, na qual Plotino bebeu, e nós temos esse conceito mais claro possível na filosofia do yoga, na ideia de samadhi. E então hoje não é a palestra sobre samadhi, eu tenho uma palestra só sobre samadhi, que depois vocês podem assistir, que eu aprofundo isso. Mas, só para ter uma noção, eu trouxe 2 traduções aqui de trechos sobre samadhi, dos 2 teósofos que traduzem os Yoga Sutras de Patanjali, que tem os livros aqui na Sociedade Teosófica. Um é o Ruit Mehta e outro é o Taimni. Então, o que é samadhi, contemplação ou comunhão? Como é que acontece essa percepção da realidade? Samadhi ou comunhão acontece onde apenas o objeto é visto, negando-se completamente à presença do observador, ou seja, o eu some, êxtase, sai de si e vejo a realidade. Aqui, então, na tradução do Taimni, trouxe o primeiro sutra aqui, que trata do samadhi, ou experiência, contemplação direta das realidades do mundo físico, que ele diz, na clarificação da memória, quando a mente perde sua natureza essencial, subjetividade, ou seja, quando se esvazia de si, por assim dizer, e somente o conhecimento real do objeto brilha, Nirvitarka Samadhi é atingido. Ou seja, quando a mente se torna um espelho, se esvazia, se torna límpida, não existe nenhum registro daquela personalidade aí do ego, aí a mente pode refletir o real, aqui tanto nos objetos do mundo sensível, quanto na realidade última. Então, essa ideia assim, de contemplação da verdade como correspondência é quando aquela realidade é correspondida na mente como um espelho límpido, né, sem nenhuma imperfeição. Isso é a verdade, então, dos planos absolutos ou eternos, é a verdade absoluta, acessível a toda pessoa que tem a capacidade de perceber essa experiência, não é um monopólio da teosofia ou alguma filosofia. Então, o próprio fato de o objeto estar brilhando na mente indica a presença dela. Somente sua natureza subjetiva desapareceu no objeto, acarretando assim uma fusão do subjetivo com o objetivo necessária para alcançar o estado de samadhi. O objeto, então, é visto em sua realidade única. Então, aquilo é visto como é. Então, verdade é dizer aquilo que é, o que não é, não é. A mente, embora ela própria imperceptível como uma joia transparente, ainda brilha sob a luz do verdadeiro conhecimento do objeto. Verdadeiro, porque corresponde perfeitamente. Na verdade, é correspondência. O Sutra 3 do Taimni é esta autoconsciência ou subjetividade, ou seja, o ego pessoal, que serve como um véu para separá-la do objeto e ocultar a realidade que o yoga está procurando. Esse sutra deixa bem claro que o que causa a impossibilidade do conhecimento verdadeiro são as qualidades do sujeito conhecedor, e não
das filosofias, dos paradigmas, dos métodos ou dos instrumentos. Então, para haver um conhecimento que corresponda à realidade, precisa haver o esvaziamento de todo aquele conteúdo que o conhecedor projetaria sobre o objeto. Isso é, em primeiro lugar, como a gente já falou, abrir mão da opinião. Se eu tenho uma opinião e quero garantir que aquela opinião é verdade, jamais vai ocorrer experiência de verdade, nem nos níveis físicos do mundo sensível, muito menos nas realidades superiores, aqui a contemplação da realidade, nem das realidades superiores, né, que vão exigir, então, um esvaziamento muito maior, porque ali, essa experiência transcendental, existe uma fusão. Aí, voltando à analogia de Plotino, a correspondência de dentro com o de fora, é a partir daquela parte dentro do homem que é eterna e imutável, que ele pode conhecer aquilo que é imutável e eterno no mundo. Então, existe ali uma fusão que se chama oceano de luz, que é, ou seja, oceano de substância. Quando aquele buscador da verdade chega dentro de si mesmo, nessa parte que é una com o todo, ele tem a experiência direta dessa energia una ou substância una, onde não existe mais conhecedor nem conhecido, é uma coisa só. Então, esse é o êxtase de Plotino, essa é a experiência do uno. E a partir dele, então, o desdobramento das leis, conhecimento das leis eternas, né, a partir do qual aquele uno se expressa na realidade múltipla. Então, esse é o conhecimento da realidade num nível mais alto, essa experiência da vida una, que, segundo, como a gente encontra na Bíblia, conhecereis a verdade liberta, essa é a verdade que liberta. Liberta do samsara, né, o ciclo compulsório das encarnações, liberta da caverna de Platão. Então, é exatamente esse trabalho de pesquisa que a gente faz na Sociedade Teosófica para ver qual é o fenômeno real que aquela descrição está querendo mostrar. É nesse trabalho comparativo, né, mas a gente precisa, em primeiro lugar, abrir mão da opinião, procurar conhecer de forma indireta e comparativa essa realidade por meio das descrições, para um dia, então, chegar nessa capacidade de ter a experiência direta. E aí, naturalmente, isso exige uma renúncia, um abandono, né, do eu, do ego, com as suas opiniões, e é por essa necessidade de renúncia e de transcendência, então, transcender da sua opinião, né, no nível do conhecimento indireto, e transcender a si mesmo no nível da experiência contemplativa do uno, que a gente, então, tem esse acesso à verdade. E aí eu queria só chamar a atenção que essa experiência não difere em nada da experiência de fusão pelo caminho do Bhakti Yoga, o Yoga da devoção, o Yoga do amor. E aí isso quebra um pouco com alguns preconceitos que a gente ouve até dentro da Sociedade Teosófica. Vocês são muito intelectuais, o importante é o amor. Mas o amor, na verdade, que é a transcendência de si, que acarreta essa fusão, é a mesma experiência que é o conhecimento da verdade direta, que é a transcendência de si. A única diferença, então, da senda do Bhakti Yoga, o Yoga devocional, e do Jnana Yoga, como a gente fala em português de Jnana Yoga, a Yoga do conhecimento é na motivação, na força propulsora. Uma é emocional e outra é intelectual, mas quando se chega na fusão do conhecedor e do conhecido, não existe mais emoção, não existe mais intelecto, existe a experiência de fusão, que é o mesmo fenômeno. Então, a verdade, o conhecimento da verdade é a mesma experiência que o amor, do amor. Você falava, o filaleteu, o amante da verdade, é a mesma experiência de fusão.
Então, eu encerro a palestra aqui, que já deu o nosso tempo, fazendo uma síntese dos objetivos da Sociedade Teosófica no que diz respeito à verdade, passando, então, pelos 3 objetivos. Construir de forma cooperativa e fraterna um mosaico de conhecimento que corresponda à realidade e investigar as capacidades que podemos desenvolver para um dia conhecermos a realidade por experiência direta. Fico por aqui, agradeço a atenção de vocês, até o próximo encontro.